Bom dia, paz do Senhor Jesus para você. Hoje quero fazer um convite, para todos os que vão estar conectados comigo ao vivo ou após, daqueles que vão estar vendo futuramente esse vídeo. Eu quero convidar você, amanhã tem um jejum nacional, Então eu quero convidar você a participar com a nossa igreja, comigo, com todos, desse jejum nacional. Eu quero falar a respeito hoje de 2 Crônicas, capítulo 20. A gente vê ali o rei Josafá passando por um momento de dificuldade, um momento de diversidade, E o rei, ele... Vocês estão me ouvindo bem? Dá só um joinha para mim saber se está todo mundo me ouvindo. Para mim saber se eu se eu preciso de aumentar o tom de voz. Dá um joia aí, dá um glória a Deus, Para mim saber que você está me ouvindo. Aleluia. Luiz, o irmão Luiz está aí. Obrigado, Luiz. Então, a gente vê aqui em 2 Crônicas, do o capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30, que o rei Josafá, ele está passando por um momento de luta, um momento de adversidade, Eu quero ler aqui o versículo 3 e 4 com você, que diz assim: Então Josafá teve medo. Josafá, ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. O rei Josafá, ele estava sendo atacado, por um exército grande, um exército, muito grande. E aí ele teve medo de não conseguir vencer essa luta, de não conseguir vencer essa batalha, E no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônica diz que então Josafá, ele teve medo e pôs buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Nós estamos passando por esse momento, meus irmãos, de pânico para alguns, para outros nem tanto, mas então é o momento de nós buscar ao Senhor, porque quer queira, quer não, a gente fica um pouco com medo disso tudo que está acontecendo, desse coronavírus. Então, vamos fazer como Josafá, buscar ao Senhor, fazer um jejum nacional. Foi proposto pelo pastor Luiz Hermínio, para que o presidente Jair Bolsonaro, ele decretasse um dia para ter um jejum nacional, e esse dia é amanhã. Então eu te convido você para participar, para você fazer um jejum aí na sua casa, do seu jeito, Você escolhe um horário, se é de meio-dia até a tarde, se é de à tarde, aí é com você e Deus, Você vai buscar ao Senhor na sua casa. Assim como o rei Josafá, ele teve medo, E pregoou um jejum em toda a Judá. O versículo 4 do capítulo 20 de Crônicas diz assim: Judá se congregou para pedir socorro. Pedir socorro. Também de todas as cidades de Judá veio grande gente para buscar ao Senhor. Então aqui a cidade inteira ela foi congregar, ela foi clamar ao Senhor. E não só a cidade de Judá, meus irmãos, mas aqui diz que também de todas as cidades veio grande gente buscar ao Senhor. Então é o momento de nós como nação, nós como povo brasileiro, nós clamar ao Senhor nesses dias. Como Josafá, ele passou por momentos difíceis, nós estamos passando nesses dias de incertezas, nós estamos passando momentos de insegurança, nós não sabemos o que vai ser e como vai ser. Muitas pessoas estão inseguras porque estão perdendo os seus empregos, não estão conseguindo manter com os seus compromissos. Mas se eu puder te aconselhar, assim como Josafá, ele buscou ao Senhor. Não está falando aqui que Josafá é covarde, está falando que Josafá teve medo.
que nem eu e você temos às vezes, mas a diferença, o que nós precisamos tomar de lição aqui, com essa passagem aqui de Josafá, é que Josafá, ele buscou ao Senhor, e ele decretou um jejum em toda Judá. E aí no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro. Pedir socorro de quem? Pedir socorro ao Senhor Deus, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. E que diz que veio o pessoal de toda a região. Então amanhã, meus irmãos, é o dia do jejum nacional. Eu te convido você para ter esse tempo, né, de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Precisamos nos humilhar, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, precisamos descansar no Senhor Jesus. Um pouquinho que antes, nesse livro de 2 Crônicas, mesmo no capítulo 7, no versículo 14, diz assim, é um versículo muito conhecido, e é o versículo que está sendo usado para o jejum nacional de amanhã, que diz assim, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, quem que é o povo? Somos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto aqui, meus irmãos, nesse versículo, é que nós devemos nos humilhar ao Senhor, prostrar nos pés do Senhor, humilhar. Depois diz assim, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então aqui, primeiro ponto aqui é nos humilhar ao Senhor, é nos prostrar de joelho amanhã, ou hoje, a todo tempo, aos pés do Senhor, nos humilhar, orar, né? Humilhar e orar, e me buscar. Então tem uma sequência de coisas. Primeiramente eu preciso humilhar a Deus, humilhar para Ele. Depois orar. E depois, meus irmãos, me converter dos meus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. É tempo da nação se arrepender dos seus pecados. É tempo do povo humilhar a Deus. É tempo do povo voltar aos pés do Senhor. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo hoje no nosso país, no nosso mundo, é permissão de Deus. É para que o povo se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos ser sarados, meus irmãos, mas só vai acontecer essa cura, nós só vamos ficar livres desse vírus quando nos humilhar, quando nós orarmos, quando nós buscarmos e quando nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, das nossas práticas, daquilo que temos feito que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que tem entristecido a Deus, nós precisamos deixar. É tempo de deixar o pecado. É tempo de buscar a Deus. Buscar ao Senhor e as coisas do céu. Buscar. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O versículo 15 de 2 Crônicas 7 diz assim: então os meus olhos atentos e os meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar. Então aqui, a partir do que nós humilhar, a partir de que nós orarmos, a partir de que nós buscarmos, a partir de que nós nos converter dos nossos maus caminhos. Olha o que vai acontecer no versículo 15. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então é uma sequência de coisas, meus irmãos, até chegar o momento do Senhor ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, atender, responder
as nossas orações. Enquanto isso, não adianta, meus irmãos. Enquanto nós estivermos numa vida de pecado, nós precisamos abandonar algumas coisas. Nós precisamos. Assim como Josafá, ele teve medo, nós também temos medo. Mas Josafá, ele se posiciona. Ele fala assim, ó, a partir de hoje, é para todo mundo jejuar. Para todos. E ele coloca todo mundo para buscar ao Senhor. No versículo 4 de Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, pedir socorro a Deus. E também veio gente de todas as regiões ali buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus, clamarmos a Deus. Nós perdemos tanto tempo, meus irmãos, com WhatsApp, com Facebook, com tantas coisas. Ficamos horas e horas nessas redes sociais, mas talvez tem gente que não consegue tirar 5 minutos para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor e pedir, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação, nos livra, Senhor, desse vírus, desse Covid-19. É tempo, meus irmãos, de buscarmos ao Senhor. Deus abençoe você que está ouvindo, tem bastante gente chegando, que Jesus abençoe e que essa palavra possa falar ao seu coração. Mas o rei Josafá, meus irmãos, no versículo 18 do capítulo 20 de 2 Crônica, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. É tempo, meus irmãos, de nós colocarmos a nossa boca no pó, de prostrarmos o nosso rosto no chão e clamar a Deus. Senhor, nos livra. Senhor, nos ajuda. Senhor, a nossa confiança está em Ti. Senhor, só o Senhor pode mudar a nossa história. Nós estamos perdidos sem Ti. É momento, meus irmãos, de colocarmos em prática o conhecimento que nós temos da palavra do Senhor. Não dá mais, meus irmãos, para continuar desse jeito. Muitas pessoas que não estão congregando estão fraquejando porque não estão buscando ao Senhor. É tempo de nós buscar ao Senhor. O versículo 6 aqui, meus irmãos, Josafá, ele ora. E disse assim, no versículo 6 do capítulo 20 de 2 Crônicas: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não é tu que domina sobre todas as coisas, reinos e povos? Na tua mão está a força, na tua mão está o poder, e não há quem possa resistir. Meus irmãos, nada pode resistir à mão forte do Senhor. Nenhum vírus, nenhuma praga, meus irmãos, é mais poderoso do que o nosso Deus. Josafá está falando, Senhor, não é o Senhor que tem o controle de todas as coisas? Quem pode resistir o Senhor? Mas sempre que Deus deixa algumas coisas acontecer, meus irmãos, é para nos ensinar, é para nos mostrar alguma coisa. E o que eu vejo agora, nesses dias, é que a nação brasileira, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para que assim as coisas, elas acontecem, meus irmãos, na minha e na sua vida. Josafá, ele orou a Deus no versículo 12. Ele orou com confiança ao Senhor. O versículo 12 diz assim do capítulo 20: Ah, nosso Deus, acaso não escuta tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para persistirmos contra essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti.
É hora, meus irmãos, de nós reconhecermos que somos fracos, que somos falhos, que somos pecadores e que não há força em nós. A nossa força está no Senhor. Como o salmista diz, eu elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Precisamos reconhecer que somos fracos, como Josafá reconheceu. E na parte B, final do versículo 12, ele diz assim: e não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos, quantas pessoas não estão desesperadas? Mas eu peço, se você está desesperado, foca no Senhor Jesus. Coloca a sua vista, a sua visão no Senhor Jesus. Coloca a sua visão no Senhor Jesus. É momento de nós focarmos, de nós buscarmos, de nós clamarmos ao Senhor, porque Ele, meus irmãos, vai nos dar a vitória. Josafá, ele orou humildemente, confessando a sua fraqueza. Não há força em nós, ele diz. Não há força em nós. Todo o povo, meus irmãos, participa da oração. No versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Josafá, aqui o rei, ele convoca toda a comunidade, toda a congregação, toda a igreja para buscar ao Senhor. Todos, meus irmãos, amanhã é um dia para que nós possamos tirar um tempo para buscar ao Senhor. Não só amanhã, mas como a gente tem que ter esse tempo diariamente, né, com o nosso Senhor. As respostas de Deus, ela vem através de um servo, através de um irmão chamado Jaaziel. É esse nome mesmo, meus irmãos, Jaaziel. Do versículo 13 ao versículo 14, depois de Josafá ter medo, depois de Josafá ter pregado ali, apregoado um jejum para todos os povos, para toda a cidade ali, Deus manda a resposta. Depois de Josafá se humilhar ao Senhor, depois de Josafá prostrar ao Senhor, vem a resposta, meus irmãos, do versículo 14 até o 17. Diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaim, filho de Geliel, filho de Matias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Meus irmãos, essa luta, ela tem que ser de Deus, porque se for nossa, nós não vamos vencer. Nós somos fracos, falhos, e não conseguimos vencer. Mas a nossa luta, meus irmãos, é Deus quem luta por nós. É o nosso Senhor que peleja pela minha vida e pela sua vida. Então, esse irmão Jaaziel, cheio do Espírito Santo, fala para Josafá: pois na peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. O versículo 16 diz: amanhã descereis contra eles. Vocês vão enfrentar, vocês vão lutar. E eis que sobem pela ladeira de Giz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruriel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, meus irmãos, precisamos confiar nessa palavra. A nossa luta é Deus quem vai lutar, é Deus quem vai pelejar.
O versículo 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e o adoraram. É tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de nos prostrarmos ao Senhor, assim como o rei Josafá se prostrou. Mas é tempo também de nós nos posicionar como povo, assim como o rei Judá se posicionou a buscar ao Senhor. Ele teve atitude, ele se prostrou, ele clamou, ele buscou ao Senhor. O versículo 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs Josafá de pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantares para o Senhor. Louvar a Deus nesse momento de angústia, meus irmãos. A nossa casa precisa ser um lar de adoração. Aonde nós estamos inseridos precisa ser um lugar de busca ao Senhor. Nós precisamos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, buscar ao Senhor e clamá-lo, assim como foi o rei Josafá. Aconselhou para que cantares louvor ao Senhor, que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, precisamos descansar em Deus. Saber que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na minha e na sua vida. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Nós já teríamos sido consumidos, meus irmãos. O versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Está aí, meus irmãos, o segredo. Josafá estava em crise, Josafá ia ser derrotado, e havia um exército muito numeroso contra Josafá. Nós lemos que no versículo 3 ele teve medo, no versículo 4 ele apregoou o jejum e todos buscaram ao Senhor. E aqui agora, meus irmãos, nós vemos que Josafá, ele reconheceu quem ele era, que ele era fraco, que ele não era nada perante ao Senhor, e ele teve a vitória. A vitória, meus irmãos, ela vem quando eu e você nos prostrar aos pés do Senhor Jesus. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que você possa mesmo ter sido encorajado com essa palavra. Se essa palavra falou seu coração, deixe um comentário aí, dá glória a Deus, edifique, sabe? Exalte o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus. Ele é o único digno de receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Tá? Que Jesus te abençoe. Tem bastante gente aí comentando, né? Que Jesus abençoe cada um de vocês, né? Um abraço a todos. Eu creio que em breve nós vamos estar juntos, congregando, louvando e buscando ao Senhor. Se essa palavra te abençoou e você foi tocado com ela, compartilha ela para que mais pessoas possam ser tocadas também pela palavra do Senhor. Que Jesus te abençoe. Um abraço.